A partir de agora, notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A voz da comunidade. Voz da comunidade. Hoje, excepcionalmente, com Tom Rodrigues, comigo, já que o nosso amigo José Luiz Pitt está passando por um probleminha, pegou uma conjuntivitezinha, está lá no alto da Campinas, aproveitando da casa dele o nosso programa, mas já está se recuperando e logo em breve você tem aqui a voz do querido comunicador José Luiz Pitt, aqui na Voz da Comunidade. Eu quero desejar um bom dia a todos os ouvintes da 87 FM de Macaíba e aproveitar também e mandar um alô muito especial a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando aqui através da cenatv.com.br e também pelo Facebook da 87 FM. Quero muito agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores que estão acompanhando o nosso programa Voz da Comunidade. Hoje é um programa onde nós teremos uma entrevista, vamos ter um assunto importantíssimo, nós vamos falar sobre segurança pública. Pois é, segurança pública, esse é o assunto, é a pauta que tem dominado aí todos as rodas de conversas, tem sido tema das grandes reuniões também políticas, e eu vou receber hoje no nosso programa aqui um convidado super especial, o general Eliezer Girão Monteiro Filho. Eliezer Girão Monteiro Filho, mais conhecido como General Girão. Ele já foi secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, foi também secretário de Segurança Pública da cidade de Mossoró e vai conversar conosco hoje sobre esse tema tão importante para a comunidade. Mas agora vamos falar dos nossos apoios culturais, né? Olha, eu quero te falar sobre o Atacadão da Construção. Olha, pedra marroada, aterro, areia, tijolos, tudo que você precisar para a sua construção, você encontra no Atacadão da Construção. É só ligar lá para o nosso 9415-3363. 9415-3363. Coloca aquele 9 a mais lá na frente. Liga para o Atacadão da Construção que a equipe vai te atender. Pois é, pedra marroada, aterro, areia, tijolo, tudo que você precisar. O atendimento é na hora. Ligou, pediu, chega na hora, você não para a sua obra. Quero também falar do nosso apoio cultural Favorito Supermercado. Favorito Supermercado, o nosso Midway aqui de Macaíba. Aproveite o mega saldão favoritaço, viu? Vem favoritar, vamos favoritar lá no Supermercado Favorito. Quero mandar um alô muito especial a toda a equipe que trabalha no Supermercado Favorito, eu que tenho utilizado lá quando venho a Macaíba, de vez em quando estou indo lá no Favorito também como consumidor, e o tratamento, o atendimento, as ofertas, os produtos, tudo tem impressionado. Você que não conhece ainda o Favorito, precisa ir lá. Você que está aí nos outros bairros afastados de Macaíba, que não foi ainda no Favorito, precisa ir lá. Olha, não fique assustado com o tamanho, porque parece um shopping, não. O preço lá é pequenininho. Favorito fazendo aí a vida melhor do macaibense. Quero mandar também um alô muito especial a todo mundo lá da Ótica Diniz. Ótica Diniz que está com a nova coleção outono e inverno, com até 50% de desconto em todas as coleções. Mas a coleção outono e inverno está uma beleza. Olha, você que já está precisando renovar o seu óculos, você que está precisando fazer aquele exame, trocar a lente, você que já vai precisar usar óculos, seja por que motivo for, vai lá na Ótica Diniz, até 50% de desconto. Quero também mandar um alô muito especial ao Potiguar Auto Center, o melhor para o seu carro. Você encontra lá no Potiguar Auto Center, na Avenida Jundiaí, 117, ao lado do antigo posto Gascar. O telefone é o 3271-4803. Pai e filho, ferragens, ferramentas, utilidades domésticas, na Rua Rodolfo Maranhão, ao lado do Mercado Público, uma organização de Preto e Flávio. Pois é, esses são os nossos apoios culturais. Quero agradecer muito a todos esses empreendimentos que acreditam no sucesso da 87 FM, da cenatv.com.br, do nosso sistema de comunicação.
Muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos agora aos destaques do que é notícia no Brasil. Olha, o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, é considerado foragido. Pois é, o que diz a Polícia Civil lá de Minas Gerais. Para você que nos acompanha, eu vou refrescar sua memória. Eduardo Azeredo, do PSDB, ele foi governador do estado de Minas Gerais, foi senador e foi deputado federal também. Eduardo Azeredo, lá em 1998, Marcos Valério, lembra daquele do Mensalão, aquele que queria delatar o escândalo do Mensalão? Pois é, o escândalo do Mensalão não envolveu só o Partido dos Trabalhadores, né? Envolveu vários partidos, inclusive o PSDB. Na época de Marcos Valério, foi indiciado aí o ex-governador Eduardo Azeredo. O processo dele foi para o Supremo Tribunal Federal, houve várias instâncias, ele recorreu várias vezes e depois, quando ele já era deputado federal, ele renunciou ao mandato para que o processo voltasse à primeira instância. Voltou para a primeira instância, depois ele foi condenado de novo na segunda instância, né, no Superior Tribunal de Justiça, e agora ele saiu, foi julgado o último, né, os embargos de declaração. E o Eduardo Azeredo, ex-governador por Minas Gerais pelo PSDB, já é considerado foragido, já que na tarde de ontem, na tarde da terça-feira, a turma, não é, do Superior Tribunal de Justiça já tinha determinado a sua prisão. Ele vai cumprir um pouco mais de 20 anos de cadeia. Segundo informações das agências de notícias, Eduardo Azeredo estaria aí negociando, né? A defesa dele estaria negociando para se entregar. Esse é o que está acontecendo no cenário político, como dizia já no Sena News, se misturando sempre a folha de polícia e a folha da política. Esperamos que nessa eleição as coisas melhorem, né? Quem também lançou candidatura ontem à presidência da República foi o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, num evento do MDB, que é o antigo PMDB, lançou na tarde desta terça-feira o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles disse que quer acabar com o populismo, que quer fazer do Brasil um Brasil real e verdadeiro. Quem participou dessa solenidade do MDB em Brasília foi o presidente Michel Temer, né, que também era um pré-candidato pelo PMDB, mas desistiu da candidatura. Certamente pela popularidade, que bate índices altíssimos, né, de impopularidade, o presidente Michel Temer. Está aí as peças nesse tabuleiro de xadrez da política, voltando à cena, e agora estão se preparando para o jogo político de 2018. E o outro assunto que tem tomado todas as rodas e o Brasil inteiro, olha, já são registrados protestos dos caminhoneiros em 17 estados. Pois é, 17 estados têm na manhã de hoje já protesto dos caminhoneiros. A Petrobras ontem reduziu, né, novamente o preço da gasolina e do diesel, mas caiu insignificantemente, né? Olha, teve uma reunião ontem entre o governo, a Petrobras e também líderes da Câmara e do Senado para ver o que pode fazer, né, para diminuir o preço dos combustíveis. Está estratosférico, pagar quase R$5 num litro de gasolina. O governo pretende votar, né, zerar a CID, né? A CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. É mais um desses impostos que eles criam para tirar dinheiro do povo brasileiro e sustentar a máquina do governo. Pois é, o governo garantiu que vai zerar a CID, o que daria aí mais uma folga, né? E poderia assim baixar o preço dos combustíveis. O fato é que a nova política de preços da Petrobras, toda vez que o petróleo sobe ou o dólar sobe, o preço da gasolina sobe, chegando a ter de 3 a 4 aumentos por semana ou a cada 10 dias. Isso é um absurdo, é legítimo o protesto dos caminhoneiros, fechando várias BRs ao longo do Brasil, e 17 estados já contam com protestos aí dos caminhoneiros. Protestos, ao meu ver, válidos, né? Olha, você está nos acompanhando aqui diretamente
pela 87 FM, pela cenatv.com.br e também pelo Facebook da 87 FM. Logo mais nós teremos entrevistas e outras informações. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. A E-Split, uma empresa especializada em instalação, manutenção e projeto de ar-condicionado. Na hora de instalar seu ar, procure nossa equipe, a E-Split. Fone 991241252. Conecte Telecom, o seu provedor de internet. GTEC Máquinas e Acessórios, locação de máquinas, peças e serviço. O fone é 3271-3050, 3271-3050. Organização Gilvan, fica ali pertinho de você, próximo à delegacia de Macaíba. E atenção, proprietário de caminhões, caminhonetes e Fiat Uno. A GM Molas dispõe de serviços em suspensão e freios em geral, com mecânicos especializados. A GM Molas cobre qualquer orçamento e aceita-se cartões Visa, Mastercard e Hipercar. Fone Zap 999-80-80-77. GM Molas Macaíba, RN 160, próximo ao Parque São José. Uma organização Geraldo Mola. A Ótica Cruzeiro do Sul continua com o melhor atendimento da cidade. Lá você conta com muito mais facilidades. Menor preço, crediário próprio em domicílio com 1 ano de garantia. Aceitamos todos os cartões de crédito e ainda lhe oferecemos muitas outras vantagens que você só encontra na Ótica Cruzeiro do Sul. Rua de Sete Rosado, 22A, por trás do Centro Comercial Pinheiro Borges, no centro de Macaíba. Telefones 98703-0684, 99223-4755. O seu jornal preferido, agora com distribuição gratuita nas manhãs de segunda a sexta, com nossas promotoras nos principais cruzamentos da cidade ou nos mais de 200 pontos em Natal e região metropolitana. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Acesse nosso portal em agorarn.com.br e curta. Agora RN no Facebook e Instagram. Agora RN. Informação com credibilidade. Óticas Diniz. Vem que tem. Grazi Massafera no Dia das Mães. Modelos únicos e exclusivos. Charme, estilo, de presente para sua mãe. Coleção Grazi Massafera. Escolha grau ou escolha sol. Neste Dia das Mães, fica a dica da Grazi. Coleção Grazi Eyewear. Eu adoraria ganhar esse presente. Óticas Diniz. Pra te ver bem. Do meu jeito. Do meu jeito. Do meu jeito. Favorito, o supermercado que é do seu jeito. Já estamos de volta aqui nos estúdios da 87 FM, na rua São João, número 14, aqui em Macaíba. Quero mandar um alô muito especial ao povo das Campinas,
a Leni, a Josivaldo e a todo o pessoal que está acompanhando aqui na 87 FM. E também um abraço especial a todos os nossos assinantes, a todos que estão acompanhando pelo senatv.com.br, também pelo Facebook. Gostaria muito de agradecer a equipe que está nos acompanhando hoje: Tiago Neri, George Ravelli, David Domingos e toda essa equipe que trabalha bastante para que você possa receber notícia com credibilidade aqui na 87 FM e na Cena TV. Claro que contando também com a supervisão do nosso amigo José Luiz Pitt, que hoje está descansando lá nas Campinas, na grande chácara. Como é o nome da chácara, Tiago? Que é a grande fazenda lá do meu amigo José Luiz Pitt e a direção geral de Tomás Sena. Gostaria de mandar um alô especial ao atacador da construção: pedra marroada, aterro, areia e tijolo, olha, tudo com qualidade. Você que está fazendo aquela obra e aí acabou o material, é só ligar 99415 3363, 99415 3363. O pessoal do Atacadão da Construção, você liga, se eu estou precisando aqui de uma areia marroada, de uma pedra marroada, de uma areia, de um aterro, de um tijolo, é só ligar que o pessoal traz para você na hora. Gostaria de mandar um alô especial Favorito Supermercado. Olha, você que não visitou ainda o Favorito Supermercado em Macaíba, aproveita, vai lá. Além dos melhores preços, além de você favoritar com mega saldão favoritaço, você vai acompanhar, também vai poder ter lá as lojinhas, tem comida. Olha, eu costumo dizer, como diz meu amigo Tomás Sena, que é o Midway de Macaíba, viu? Midway de Macaíba lá, Favorito Supermercado. Um alô especial para o pessoal da Ótica Diniz, outono e inverno com até 50% de desconto em todas as coleções. 50% de desconto. Olha, eu já estou precisando mesmo de um óculos, que eu já estou sentindo que a idade chegou, viu, meu amigo Tiago Nery? Então agora eu vou passar já lá na Ótica Diniz, 50% de desconto na coleção outono e inverno. George Ravelli disse que está precisando de um óculos também. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui na 87 FM. Aqui no nosso estúdio já estão preparando aqui o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o General Eliezer Girão Monteiro Filho, mais conhecido como General Girão. Ele que é do Exército Brasileiro, é uma pessoa que também atua muito e fortemente na segurança pública. Ele foi secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Segurança Pública da cidade de Mossoró, tem uma voz ativa, acompanha sempre a questão da segurança. Nós vamos falar sobre esse assunto que tem tomado aí as rodas de conversa e tem sido a pauta principal, não só política, mas do dia a dia. Né? Nós estamos encarcerados em casa, enquanto os bandidos estão na rua, e é isso que eu vou conversar com o General Eliezer Girão Monteiro Filho, que já se encontra nos nossos estúdios. Mas antes, já que a gente vai falar de segurança pública, vamos ao nosso plantão policial. Plantão policial. Plantão policial de hoje, assaltante morre e outro acaba preso durante confronto com a polícia lá no bairro Potengi, Natal, viu? Na ação, um cabo da PM foi atingido na mão e teve que amputar o dedo, e o fato ocorreu na noite dessa terça-feira, dia 22, tem uma imagem aí, já o Thiago já deve estar mostrando para vocês. Um assaltante ainda não identificado morreu em confronto com a polícia e outro acabou preso na noite desta terça-feira de 22, na rua Serra do Araguaia, no conjunto Solidade 2, no bairro Potengi, lá na zona norte de Natal. O cabo da Rocan foi baleado e teve um dedo amputado, viu? A reportagem que esteve no local apurou que a dupla tinha realizado uma série de assaltos no local. Levavam celular, bolsa, principalmente roubando mulheres, viu? Eles se encontraram com a PM, os policiais da Rocan, e os policiais pediram para eles pararem, e na hora eles atiraram. Pois é, nessa troca de balas, um dos assaltantes foi preso, foi morto e o outro ficou ferido, tá? E o cabo da PM, que foi atingido, ele teve o dedo amputado. De tudo isso, pelo menos aí, menos um assaltante na rua. As vítimas falavam que eles eram extremamente violentos e sempre ameaçando as vítimas na hora de tomar o celular e tomar tudo.
Pois é, essa é a realidade do Rio Grande do Norte, é a realidade do Brasil, mas especificamente aqui no Rio Grande do Norte essa situação está calamitosa. Olha, eu já estou aqui nos estúdios, já estou recebendo, seja bem-vindo, eu vou ler um pouco da sua biografia. Estou recebendo aqui o general Eliezer Girão Monteiro Filho. Ele é graduado em Ciências Militares da Arma de Infantaria na Academia Militar das Agulhas Negras. Serviu como aspirante oficial-tenente no 16º BIMTZ em Natal. Foi adjunto e chefe da subchefia da Casa Militar da Presidência da República no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e ocupou entre 2002 e 2004 o cargo diplomático de adido de defesa do Exército junto à Embaixada do Brasil na República da Polônia. Após passar para a reserva, o general exerceu as funções de secretário de Segurança Pública e da Justiça e Cidadania do Estado de Roraima. Foi também secretário de Segurança Pública e Defesa Social do governo do Estado do Rio Grande do Norte e agora já assumiu também a Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura de Mossoró. Um cargo que não é muito, eu costumo dizer que é um pouco ingrato. General, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos simultaneamente, general, pela 87 FM de Macaíba, pela cenatv.com.br e pelo Facebook também da 87 FM e também pelo YouTube. Seja bem-vindo, general Girão, bom dia. Bom dia. Estava na estrada aqui, correndo aí, acho que eu ainda estou acelerado aí com os 80, 100 por hora aqui para chegar a tempo de nós participarmos dessa entrevista. Muito obrigado pelo espaço. As palavras que você dirigiu aí a mim, muito obrigado também pelo respeito que a gente tem. Realmente, nós construímos uma história de vida dentro do Exército e também já nesses últimos 9 anos, uma história de vida defendendo a cidadania, que é uma coisa que está muito em falta nesse nosso país hoje, né? Um país que tem esta lama da corrupção até o nosso pescoço, se não um pouco mais alto até. Então, acredito que a gente precisa virar essa página do Brasil, dessa história do Brasil. Essa nova república chamada de 85 para cá, ela precisa ser sepultada urgentemente, porque não tem condição de dizer que a gente vive num regime democrático com todos esses desmandos, com todo esse desgoverno, com toda essa carência de cidadania para a população. Carência de cidadania que eu digo não é somente na área da segurança, né? A gente precisa discutir isso daí, porque você vê a estrada, essa reta Tabajara, está há 1 ano que a obra foi começada e paralisada, criando dificuldades para a gente. Inicialmente eram mais de 25 quebra-molas e agora reduziram aí, mas ainda tem uns 8 ou 10 que causam algum desconforto e algum risco também para a segurança do transeunte, com a sinalização precária, riscos de acidentes. Então, a defesa da cidadania que o Rio Grande do Norte precisa e que o Brasil está clamando, né, ela envolve não somente essa parte de segurança, mas essas outras áreas que, como você bem falou, elas estão em calamidade. Esta é a realidade admitida até pelo próprio gestor do estado do Rio Grande do Norte, gestor atual, que decretou estado de calamidade na saúde já há mais de 2 anos, no sistema prisional também e na segurança pública. General, eu tenho vários assuntos, separei aqui uma pauta extensa, espero que o senhor tenha um tempo bastante para a gente poder conversar hoje, mas eu queria primeiro começar com uma pergunta que é o seguinte: o senhor tem uma carreira brilhante no Exército Brasileiro, o senhor como general, alcançou alto cargo, o senhor tem uma reputação e extremamente respeitado no Exército Brasileiro, no Brasil inteiro. E aí o senhor foi para a reserva, e geralmente quando a gente chega na reserva está mais cansado, quer descansar, cuidar dos filhos, dos netos, e o senhor resolveu assumir o cargo que eu costumava, quando o senhor estava sentando aí na cadeira, eu disse que é um cargo um pouco ingrato, porque o secretário de Segurança Pública, seja lá em Roraima, como o senhor esteve, seja no Rio Grande do Norte, seja lá em Mossoró, se você fizer bem, não fez mais do que sua obrigação. E se não fizer, aí é que o negócio fica ruim. Por que o senhor decidiu assumir um cargo de gestão pública, já estando na reserva como general?
Olha, essa decisão é uma decisão de vida. Primeiro de tudo é isso, é uma decisão de vida. Em Roraima, porque eu trabalhei muitos anos em Roraima, e quando decidi passar para a reserva a pedido, eu me recusei a cumprir uma ordem absurda que eu recebi do presidente da República na época. Eu não gosto de falar o nome dessas pessoas, mas ele é um inquilino famoso da Polícia Federal em Curitiba, atualmente. Sim. Ele era presidente da República, me deu uma ordem absurda, eu considerei aquela ordem que não deveria ser cumprida, informei ao meu comandante militar de área, que era o general Heleno, e a partir daí, logo depois, me exoneraram do comando e mandaram para outra função burocrática, eu pedi reserva. Coisa parecida como aconteceu com o general Mourão recentemente, aí, que o Brasil todo também tomou conhecimento, e o meu fato também, como já fazem 9 anos, ficou talvez um pouco esquecido, mas a gente está na hora de recordar ele aí também. Então, primeira coisa, quando eu decidi passar para a reserva, eu fui convidado para trabalhar como secretário de Segurança em Roraima. Se isso está disponível no Google, é só fazer a pesquisa, nos anos de 2009 até 2013, quando eu fui secretário em Roraima, os números da segurança pública foram excepcionais, porque a gente com liderança, com essa ação de comando, com apoio que a gente cobrava do governador, nós conseguimos mudar uma realidade de violência lá naquele estado. Infelizmente, hoje, essa realidade já mudou, já deixou de existir, esse número passou a ser um número também igual na média do Brasil, né? Violência cada vez mais crescente. Depois eu decidi sair de Roraima, eu tinha uma ideia de criar lá um projeto de vida político, desisti desse projeto de vida político, porque vi que a corrupção estava envolvida no meio da coisa, saí e vim embora para o Rio Grande do Norte. Terra que me acolheu muito bem, é terra da minha mulher, terra de um dos meus filhos, terra de onde eu tenho 2 netas, tenho família também aqui, então vim para cá. E aqui chegando, a governadora da época, era a governadora Rosalba Ciarline, ela estava no último ano de mandato dela e estava precisando organizar a segurança pública para a realização da Copa do Mundo. E, infelizmente, o gestor que estava na pasta não tinha adotado as medidas preparatórias para que o Estado tivesse a matriz de responsabilidade da segurança pública obedecida. Aí o que aconteceu? Quando ela me convidou, eu analisei a situação, apresentei a minha proposta de trabalho para ela, ela concordou e disse que me apoiaria. Eu aceitei o convite, aí fizemos, com certeza absoluta também, está no Google isso daí, os números da segurança pública em 2014, naqueles meus 8 meses e meio de secretário, foram números positivos, números decrescentes, e nós tivemos a melhor cidade-sede em termos de segurança pública na Copa do Mundo. Então, essas situações me decidiram concorrer a um cargo no Executivo, apoiando o Executivo. E agora, depois de verificar esses desmandos ao longo desses últimos anos aí no Brasil, desmandos da política mal feita, desmandos de uma velha política que envolve corrupção junto com o empresariado, desmandos de uma velha política que, infelizmente, não atende aos anseios da sociedade, eu cheguei a oferecer o meu nome nesse esforço do bem, que eu digo que é uma força-tarefa do bem, em prol da pré-candidatura do deputado Jair Bolsonaro. Então, estamos juntos, estamos procurando agora trabalhar o meu nome, o nome de vários outros apoiadores aqui no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo, para tentarmos fazer essa mudança do Brasil para o lado direito. General, eu vou entrar nesse ramo da política, estou com algumas perguntas aqui para lhe fazer, mas eu ainda queria tratar um pouco mais sobre segurança. Os dados não mentem. O senhor, como secretário em Roraima, conseguiu fazer uma reviravolta lá em Roraima. E aqui no Rio Grande do Norte, mesmo o senhor com 8 meses, o senhor tinha aí a visita do vice-presidente dos Estados Unidos em Natal, coisa que, o senhor sabe, envolve um protocolo de segurança gigantesco. O senhor teve 5, acho que mais de 5... A princesa do Japão também veio aqui, também foi uma confusão danada. 5 delegações na época que o senhor foi secretário, nesses 8 meses. O senhor teve que montar estruturas que muitas pessoas passam 1 ano preparando, o senhor teve 8 meses para fazer e não houve um incidente sequer. Foram 4 jogos, então foram 8 seleções, tá certo, de futebol, fora as missões que vinham aí de a princesa do Japão, o próprio vice-presidente, que foi uma sensação de loucura, porque eles chegaram no Brasil, chegaram no Rio Grande do Norte, querendo impor as medidas de segurança deles, inclusive bloqueando as nossas comunicações durante aquele período que o vice-presidente passou aqui. E nós agimos preventivamente e não permitimos que isso acontecesse numa coordenação com as Forças Armadas também. Então, isso é demonstração de quê? Demonstração de soberania, demonstração de autoridade. Afinal de contas, se eles estão no nosso país, nós temos que oferecer para eles as condições de segurança que eles precisam. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, general, da segurança no Rio Grande do Norte, porque nós estamos passando um período extremamente calamitoso, não só na questão dramática da fala, mas exatamente
politicamente calamitoso. Qual é a situação real? É só falta de gestão? O que está acontecendo com a segurança pública do Rio Grande do Norte? Pois é, a última vez que a gente ouviu um certo cidadão aí que ocupa a primeira cadeira hoje do governo do Estado falar sobre segurança pública, ele disse que era falta de gestão e queria dar uma solução por conta da gestão. Foi buscar apoio externo, foi na Colômbia, na China, sei lá onde é que ele foi mais. Infelizmente, o Brasil precisa de uma solução que é caseira. Nós temos que resolver o nosso problema começando com um tratamento adequado para a proteção dos jovens e adolescentes. Então, isso quer dizer o quê? Se as famílias não estão bem estruturadas, nós temos que procurar reestruturar as famílias, com o apoio das igrejas, principalmente com o apoio das igrejas, com a maior participação nas escolas, no controle das escolas. As polícias, principalmente a Polícia Militar, tem um programa muito bom que poderia ter sido mais incentivado, que é o PROERD, que procura resistir, é a resistência às drogas, é um programa excepcional, que procura trazer para as crianças e para os adolescentes uma estrutura de conhecimento, de informações, para que eles possam se proteger. O PROERD também tem o objetivo de chegar nos professores e nos pais irresponsáveis. Isso não está acontecendo, infelizmente. Houve uma retração do PROERD por conta de uma decisão do governo do Estado. Então, essas ações, elas são ações voltadas para a área de defesa da cidadania e não especificamente para a área policial. Porque não é somente colocando polícia na rua que você vai resolver o problema da segurança pública no Rio Grande do Norte e no Brasil. Agora, o Rio Grande do Norte tem o quê? O Rio Grande do Norte tem uma falha terrível de estrutura dos efetivos policiais. Tem eu digo que é um descompromisso, é uma falta de apoio, é uma falta de compromisso com os atuais profissionais da segurança pública. O que eu quero dizer com isso daí? Os profissionais da segurança pública, eles têm que trabalhar com valorização profissional. Eles têm que trabalhar com um efetivo projeto de controle do estresse, porque o estresse do trabalho é muito forte. Você vê esse policial aí que, infelizmente, acabou baleado e perdendo um dedo, graças a Deus não perdeu a vida. Sim. Hoje, quando eu recebi a notícia de manhã cedo, eu fiquei preocupado, que a notícia que chegou primeiro foi uma e eu pedi para confirmar, e quando confirmaram, disseram que realmente ele não tinha vindo a óbito. Mas daqui a pouco vão estar aparecendo já defensores do bandido, porque quando morre um policial, ninguém aparece para poder proteger a família. A família de um policial que morra hoje aqui no Rio Grande do Norte, ela não tem direito nem a um seguro de vida. Então, é uma falta de compromisso com um profissional que sai de casa sem saber se vai voltar para casa vivo, ou se vai voltar para casa bem de saúde. Isso tudo nós temos que aplicar nessas estruturas da polícia. E o mais sério de tudo, é o efetivo. Nós temos uma carência muito grande, a Polícia Civil está abaixo de 25%, abaixo de um quarto do efetivo que ela deveria ter. A Polícia Militar está chegando perto disso daí, está abaixo de 50% já. Os bombeiros é mais calamitoso ainda, porque não se fez concurso para o bombeiro. E isso daí envolve não só uma ação do Executivo Estadual, envolve também os demais poderes, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem proibido os governos de contratarem mais profissionais para a área da segurança. E aí como é que ficamos nós? Sociedade, cidadãos, nós ficamos desprotegidos, porque o governo federal, nesses absurdos de governos esquerdistas que tivemos no Brasil, o governo federal me fez o favor de criar uma lei do desarmamento, com um estatuto absurdo que desarmou o cidadão de bem. Aí hoje nós temos o cidadão de bem no Brasil, e no Rio Grande do Norte em especial, que não tem o direito à vida, porque as mortes... nós ainda não temos esse número oficial, mas o ano passado essas mortes elas devem ter chegado próximo de 70 mil, se não ultrapassamos. O ano retrasado foram 60 mil, números oficiais. Esse número pode até ser um pouco maior. Então, isso quer dizer o quê? Se a média fica mais ou menos por isso daí, nós tivemos em 10 anos 500 mil de brasileiros que foram mortos por violência letal intencional. Então, são números que assustam e números que exigem do governo federal, exigem do governo estadual. Ainda digo mais, é uma das propostas nossas, capitaneada pelo pré-candidato deputado Bolsonaro, uma das nossas propostas é nós trabalharmos para que o município também tenha uma corresponsabilidade nisso daí, fazendo com que essa descentralização das ações da segurança também cheguem ao município. General, nós temos precisa fazer a valorização do policial, isso é imprescindível, precisa melhorar
a educação, principalmente, o senhor coloca isso, os programas ProERD, e eu digo mais, né, acrescentando, programas, inclusive, de dar emprego, estágio para o jovem. O jovem que está trabalhando, ganhando seu dinheirinho decente, ele não quer saber da droga, ele não quer saber de nada, ele quer construir a vida, ter o dinheirinho dele, levar a namorada dele no cinema. Mas me parece, essas ações que elas vão surtir um efeito a médio e longo prazo. O que a gente teria, de que forma seria possível trazer para o cidadão do Rio Grande do Norte uma sensação ou, de fato, uma segurança? Isso. Porque hoje nós chegamos na nossa casa, você mora no prédio, antes de chegar 2 quadras antes, você manda um WhatsApp para o porteiro para ele poder já ficar de olho, para você poder entrar em casa. Isso. E fica preso. Você imagine só o seguinte, a coisa é muito abrangente, é muito difícil a gente, numa entrevista rápida e curta, conseguimos expressar isso aí tudo. Eu comecei a falar de algumas soluções. Uma outra solução o Brasil é o país das leis. Nós temos não sei quantas mil leis no Brasil, e as leis, aqui ainda se diz aqui no Brasil que essa lei não vai pegar. Todo mundo lembra quando fizeram a lei seca, né, da direção não dirigir alcoolizado? Alguém falou assim, essa lei não vai pegar. E depois conseguiram fazer um rigor absurdo de que hoje você não pode tomar uma hóstia na igreja, se ela for mergulhada no vinho e você depois fizer o bafômetro, vai dar já alguma coisa de álcool ali. Porque a hóstia, quando é mergulhada no vinho, ela já traz um pouco do teor alcoólico, e você não pode ter o alcoólico nenhum no bafômetro. Então, uma outra medida que é muito importante é o seguinte, o Brasil tem benesses nas leis, são benefícios, são perdões em relação aos crimes cometidos, que não se admite isso daí. O cara que mata um outro, de repente, ele é condenado a 10 anos, 12 anos de prisão. Quanto tempo ele vai ficar preso? 1/6 da pena. Cumprindo 1/6 da pena, ele já tem direito a partir para o regime semiaberto. Na prisão, não tem separação de regimes, então ficam todos os presos misturados. Quando ele sai para o semiaberto, ele já sai com encomenda. Tu vai sair, vai trazer isso para mim, ou então tu vai sair e vai fazer esse serviço para mim lá fora. Então, nós precisamos interromper essas benesses das leis, fazer com que o cara que seja condenado a 10 anos de prisão, ele fique efetivamente 10 anos de prisão. E que as cadeias sejam no padrão dessas cadeias que nós temos aí dos presídios federais. São celas individuais, onde o cara tem que fazer o banho de sol sozinho também. Ele também faz o banho de sol sozinho. Raramente ele tem direito a uma visita íntima, e a visita íntima, se tiver que acontecer, tem que ser com rigor da fiscalização para que nada possa ser entregue para ele ou passado para ele. General, mas só lhe interrompendo, me parece, a gente consegue perder sinal de celular na estrada. O senhor falou que está muito na estrada, a gente sai daqui para ali, perde o sinal. Como é que o básico que é, por exemplo, parar o sinal de celular, travar sinal de celular na cadeia, não consegue fazer? Num presídio federal você não tem isso. Mas por que não traz isso para os outros presídios? Pois é, mas é isso. Aí sim, esse é um aspecto que diz respeito à gestão. É política? Isso diz respeito à gestão. É política e existe um pouco também de leis. Por isso é que o Legislativo Federal tem que tomar ciência e tem que botar o pé no chão para mudar essas leis, para que a gente possa aplicar essas leis e fazer com que o cara que hoje resolve, o bandido que resolve hoje matar um policial, ele tem que saber que ele vai ter uma pena triplicada. Então ele não vai ficar só 10 anos, ele vai ficar 30, 40, 50 anos na prisão. E essa pena vai ter que ser cumprida de forma integral. E se ele tiver a ousadia, a audácia de de botar uma tatuagem de palhaço no corpo dele, ele vai ter um tratamento diferenciado para que essa tatuagem seja talvez até retirada. A gente tem que diminuir um pouco mais esses benefícios de direitos humanos. Nós oferecemos direitos humanos demais para os bandidos. Ou que sejam equivalentes, né? Você vê, a notícia de hoje de manhã, ontem, em relação a essa ocorrência de ontem cidadão é baleado num confronto com a polícia. Isso aí é que a mídia está difundindo. Cidadão é baleado ao confrontar a polícia atirando contra um policial. Cidadão? Não. Esse cara é um bandido. O tratamento que tem que ser dado é de bandido mesmo, é de marginal. Então, nós estamos com o politicamente correto sendo praticado no Brasil e o bandido não está nem aí. Nós tiramos as armas do cidadão de bem. O cidadão que tem uma fazenda, aqui em Macaíba nós temos muitas fazendas aqui, muita gente que tem fazenda, o cara não tem direito de ter uma arma para se defender dentro de casa. Aí o bandido chega lá, entra e faz o que quer com ele, com a família. Os casos de estupro, perdemos o controle. A violência contra a mulher, perdeu-se o controle também. Por quê? Porque a mulher não tem como se proteger e não pode andar armada para poder se proteger. Aí você não tem a polícia na rua,
para poder proteger esse cidadão, essa cidadã. Você não tem o cara armado dentro de casa para poder proteger o seu lar. Deveria ser inviolável, né? Porque o lar é inviolável. A lei diz que você não pode entrar na casa de ninguém entre 6 horas da noite e 6 horas da manhã, exceto se você não tiver um mandado de prisão, ou se estiver dentro de um caso de flagrante. Ora, o bandido, esse horário são os horários que mais cometem crimes. Então nós temos que ter mais rigor nas leis que existem no Brasil. Eu estou conversando com o general Girão, né? E nós estamos simultaneamente aqui no estúdio da 87 FM em Macaíba, também para o senatv.com.br, para o Facebook da 87 FM. General, eu tenho recebido aqui muitos elogios, né, ao seu trabalho. Leonardo Soares, lá de Mossoró, a Brigada Rodrigues, de paraquedismo, Magno Nascimento está falando aqui com o senhor, e todo mundo, o sentimento geral nas redes sociais, nos comentários que nós temos tido aqui em relação à segurança, né, que precisa mudar alguma coisa. E eu vou mudar o viés dessa nossa conversa para essa segunda parte, falando sobre política. Mas não tira vida da segurança, não? Não, mas incluindo segurança. Ainda tem um absurdo maior que foi criado no Brasil nesses últimos 3 anos, que é o tal da audiência de custódia. É isso que eu ia lhe perguntar. Aonde, para o senhor entrar nessa audiência de custódia, o senhor falou do desarmamento, fala da audiência de custódia, terminam sendo também, só chegou nesse ponto por decisões políticas. Até onde o senhor acha que as decisões políticas interferiram na segurança pública? Veja só, qual é a função do legislativo brasileiro? Não é legislar? E o judiciário? Não é julgar? O Conselho Nacional de Justiça criou uma audiência de custódia como se fosse uma lei. Então, o judiciário tem que só julgar, não tem que fazer isso daí. Nós temos que ter mais juízes em condições de julgar as pessoas para que o cara não fique um tempo demasiado preso. E temos que ter legisladores que impeçam que outros poderes venham legislar. Eu sou contra essa história de medida provisória também. Mas o presidente edita a medida provisória. Ela chega no Congresso e o Congresso não vota. Então, alguma coisa está errada. O Congresso começa a trabalhar terça-feira e para quinta-feira. Se você observar os voos de quinta-feira, meio-dia, o voo de meio-dia já tem não sei quantos políticos do Rio Grande do Norte voltando para cá. Então, isso é brincadeira. O cara começa a trabalhar terça-feira e quinta-feira de manhã ele vai lá, faz a presença e vem embora. Isso é brincadeira. Os deputados dizem, levar isso aí a sério. Os deputados dizem que voltam para suas bases, para poder acompanhar as bases. Não, nós precisamos levar isso a sério. Nós temos que levar isso a sério. A gente tem que ter isso aí. A remuneração também está errada. Existe remuneração altíssima lá no Congresso Nacional. Você tem isso é palhaçada para mim. Isso é uma coisa que deveria ser cortada, proibida. Tá certo? Um presidente de Câmara Federal, ele tem que cobrar a presença, um presidente do Senado tem que cobrar a presença daquelas pessoas lá, para que as leis possam realmente existir, que os projetos sejam votados e que a gente possa ter um Brasil que seja um país sério. E que não aconteça o que o senhor falou, na ausência dos deputados e senadores legislarem, aí o judiciário está legislando, o presidente está legislando, mas essa interferência nos poderes não se dá pela ausência do parlamentar na sua função primordial? Existe uma teoria que é a teoria do espaço vazio, tá certo? Isso funciona também dentro de casa. Se você deixar de ocupar o espaço dentro de casa junto com a esposa e com seus filhos, você vai perder o controle da criação e vai perder o controle da sua casa. Então a teoria do espaço vazio, ela vale para tudo. No Congresso Nacional, na Presidência da República, num governo de Estado, numa prefeitura municipal, a teoria do espaço vazio é isso. Ou você faz aquilo que tem que fazer, ou então você perde o controle. Os gestores públicos, por exemplo, quando você tem um servidor público que não, o secretário ou o gestor municipal não cumpre bem o seu papel, abre espaço para quem? Abre espaço para que os sindicatos das categorias, eles entrem com força para reivindicar direitos. Então, se existem direitos, vamos oferecer os direitos aos profissionais. Se os direitos estão abusivos, vamos analisar dentro da legislação, dentro das leis, para verificar se a lei precisa, por exemplo, ser atualizada. Nós temos essa situação da Previdência do Brasil. A expectativa de vida do brasileiro no passado era de 53 anos, depois passou para 62, 63 anos. Hoje a expectativa de vida já é de 75, 80 e poucos anos. Então, essa mudança na expectativa de vida faz com que também o país precise rever esses números para que a Previdência ela possa se autossustentar.
General, eu vou aproveitar, nós temos poucos minutos, eu estou com um monte de perguntas e o pessoal não para de falar aqui no Facebook, principalmente falando do seu posicionamento. Um dos nossos internautas explica aqui, agradece ao senhor pela coragem de dizer palavras verdadeiras. Segundo o ponto de vista, eu queria falar um pouco mais de político. O senhor é um grande incentivador da pré-candidatura do deputado Jair Bolsonaro à presidência da República. E aí, o Brasil meio que se dividiu. Tá? Nós temos aí, de um lado, o pessoal mais de esquerda, que tem aquele discurso, mais os ligados, PSDB, PT. Nós temos um pessoal mais de direita. Eu não chamaria de extrema-direita, mas chamaria de direita, que foi assumido aí pelo deputado Jair Bolsonaro. E aí nós temos um pessoal no meio, que não exatamente concorda com as questões de esquerda, mas fica um pouco apreensivo com as questões de direita. Principalmente porque o deputado Jair Bolsonaro tem alguns não estou falando dos posicionamentos, mas de algumas ações, ou de algumas palavras, ou de algumas atitudes que deixam esse eleitorado de centro mais apreensivo. Isso é um jogo eleitoral, isso é um candidato que está de fato mostrando a personalidade dele, não como um candidato fabricado, mas alguém que tem uma posição. O que é de fato que nós poderíamos esperar de Jair Bolsonaro? Você falou a palavra mágica aí. Ele não é um candidato fabricado. Se nós observarmos hoje, poucos políticos, talvez pouquíssimos, podem andar nas ruas, entrar num ônibus, num metrô, num avião e receber palmas, as pessoas aparecerem querendo tirar fotografia com ele. Pouquíssimos, talvez ele seja um dos únicos. A primeira coisa é isso daí. É o respeito que a população, de maneira geral, está tendo em relação a ele. A gente tem conversado muito com as pessoas. E eu tenho visto e observado o brilho nos olhos das pessoas, o interesse das pessoas em ouvir o deputado Jair Bolsonaro, em nos ouvirem também, porque somos apoiadores dele. Sim. E esse brilho nos olhos é um brilho de esperança, que o Brasil possa melhorar, que o Rio Grande do Norte possa melhorar. É um brilho de esperança que vem dos jovens, que vem dos adultos, que vem dos velhos, dos idosos, que vem de todos os segmentos da sociedade. Essa história de divisão do país, isso daí foi muito antes de Bolsonaro assumir uma candidatura. Sim. Tá certo? O Brasil começou a ficar dividido quando começaram a aparecer aqueles incentivadores que comiam mortadela com sanduíche e ganhavam um dinheirinho para participar das manifestações. E aí dividiram entre coxinhas e mortadelas, entre direita e esquerda, entre conservadores e liberais. Nós precisamos de um presidente que seja um cara que não fique tão preso com essa história de mala de dinheiro, vai lá, o apoio chega e a mala vem. Tá certo? Isso aí quando é que foi a história do dólar na cueca? Está com mais de 10 anos que surgiu aquela história do dólar na cueca. Mais aproximadamente 2004. 14 anos. Tá certo? 14 anos que teve o dólar na cueca. De lá para cá, só aumentou. Porque o dólar deixou de ficar na cueca e passou a estar agora dentro das malas, 51.785.000 dentro de um apartamento na Bahia, uma mala de 500 mil que circulou aí envolvendo o presidente da República. Então, é uma quantidade de dinheiro muito grande, é uma corrupção deslavada e a gente precisa ter um candidato a presidente que diga assim, eu não quero saber disso. O cara não vai nem ter coragem de levar a mala para ele. Jair Bolsonaro tem condições de ser presidente do Brasil, general? Com certeza absoluta. Primeiro porque ele é brasileiro. Ele é cidadão brasileiro, é brasileiro nato. Ele tem origem, ele tem princípios e valores que eu acho que se identificam com a família, se identificam com a sociedade brasileira, com a proteção, com essa defesa da cidadania que a gente tanto fala. Ele é um homem das armas, ele foi das Forças Armadas, ele é capitão da reserva, ele entende, e hoje ele tem uma aceitação muito grande entre o pessoal da segurança pública, envolvendo desde a Polícia Federal até o Corpo de Bombeiros, Polícia Técnico-Científica e todos. Então, eu acredito que a preparação ele tem, e nós colocamos agora alguns militares da reserva, nós chegamos num apoio de planejamento estratégico para o Jair Bolsonaro, para que ele possa ter propostas de campanha, projetos de governo, envolvendo, claro, o conhecimento que a gente adquire ao longo do ano, dos tempos de serviço militar nosso, a gente tem um planejamento estratégico muito forte dentro do nosso cabedal de conhecimentos, e eu acredito que esse trabalho, com certeza absoluta, estará credenciando o nosso pré-candidato deputado Jair Bolsonaro. Uma pergunta que eu queria lhe fazer é isso. Nós temos aí a presença de grandes generais da reserva, de autoridades
da área militar dando apoio ao Jair Bolsonaro. Esse embasamento, o senhor acredita que dá a sustentabilidade que ele precisa? Olha, o Bolsonaro está apoiado por vários segmentos da sociedade, pela classe de médica, pelos profissionais da segurança, pelos profissionais da defesa do país, pelos servidores de Estado, por profissionais liberais de várias matizes, aí, de várias profissões. Eu acredito que esse apoio que ele está recebendo, dos jovens principalmente, eles enxergam nele uma possibilidade de um futuro diferente para o Brasil. O futuro do Brasil que a gente quer realmente. Nós queremos um Brasil do presente. Agora, o apoio nas Forças Armadas e nas Forças Policiais não é só de generais ou coronéis, não. Ele está vindo dos soldados. Nessa visita dele semana passada aqui em Natal, exatamente, semana passada, quinta-feira, ele parou o trajeto dele saindo do aeroporto, porque as guarnições da polícia queriam tirar fotografia com ele também. Então, é apoio geral que ele está recebendo, e isso é muito bom, e eu acredito que esse esforço é exatamente para que nós possamos combater aquilo que eu falei no começo. É o politicamente correto, tem que ficar um pouquinho de lado agora, vamos ser um pouco mais eficazes e eficientes nas ações. General, eu queria que o senhor também, rapidamente, eu sei que nós temos pouco tempo, minha equipe está, mas eu queria entrar num assunto que é o seguinte: várias perguntas chegaram aqui, as pessoas que são a favor da intervenção militar. Eu responderei a todas se você me mandar para o meu e-mail. Eu tenho o prazer de responder a todas. Eu vou fazer uma síntese aqui. Sem nenhum problema. O senhor é general da reserva, naturalmente, mas o senhor deve ser contra uma intervenção militar direta. Me parece o seguinte, eu vou tentar sintetizar tudo numa pergunta só. Eu estou aí, já passei dos 20. Em algum momento para trás... Está ficando velho, hein? Estou ficando velho. Eu já acreditei em alguém que chegou e disse: eu vou fazer do Brasil e tarará, decepção grande. Mesmo que eu não tenha votado na pessoa, mas já acreditei na palavra. Né? Se alguém disse que vai melhorar meu país, eu vou. Então, decepção. Aí, agora, chega alguém e diz assim, como Jair, com uma voz firme, né? E diz: olha, eu posso fazer isso. E aí a juventude está indo em cima. A minha pergunta, eu quero duas, vou misturar duas numa só. A primeira, a diferença entre intervenção militar e o governo democrático através de Jair Bolsonaro. E a segunda o jovem pode sim depositar expectativas num governo que já tende, né? O Jair disse que 1/3, pelo menos, dos ministérios serão de militares. Pois ele não está prometendo, ele está dizendo o que vai fazer. Ele vai reduzir os ministérios a 1/3, ele vai fazer um programa de privatização, porque o Estado brasileiro não pode ser o maior empregador. O maior empregador tem que ser a iniciativa privada. Exemplo, o Exército Brasileiro, que tem os batalhões de engenharia excepcionais, aí nós temos aqui no Rio Grande do Norte, os serviços prestados, atualmente ainda o batalhão de Caicó voltou a ser empregado agora, está voltando a ser empregado agora para poder fazer um tapa-buraco naquele trecho ali da BR que liga Caicó até Acari e Currais Novos. Mas é muito pouco isso daí. O nosso batalhão de engenharia ele tem que ser empregado, os batalhões no Brasil tem que ser empregado para poder fazer a fiscalização das obras. Aí sim, o cara da empresa de engenharia, ele vai ganhar a licitação e vai saber que vai ter um cabra ali que vai fazer uma fiscalização e não tem negócio de mala, não me venha com mala. Eu odeio essa conversa de mala porque realmente dentro da área militar pode até acontecer e quando acontece a gente corta na carne e rói o osso, mas não aceita que haja esse tipo de desvio de conduta, tá certo? Então, a primeira coisa é isso, o Bolsonaro não está prometendo, ele está dizendo o que vai fazer porque ele já está com isso aí pronto. Tá? Então, o primeiro aspecto da confiabilidade é essa. Militar não promete, militar faz. Tá certo? E ele tem essa carga forte porque ele tem 27 anos de política no Brasil e em nenhum momento ele pode ser chamado de corrupto. General... Tá? Em relação à intervenção, como você me falou. Isso. A intervenção militar, ela pressupõe o seguinte, a assunção do comando pelas Forças Armadas, o fechamento de todas as casas dos poderes, então fecha o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, fecha os legislativos estaduais, cria-se um interventor em cada estado, cria-se um poder governante provisório para o país para que possa ter uma eleição com a eleição de uma nova equipe de presidentes, tá certo? Então fecha tudo e o judiciário também recebe também o fechamento. A suspensão dos serviços do judiciário, sendo criado um tribunal militar. Isso nós não queremos.
Os militares que hoje ocupam o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles já estão devidamente bem esclarecidos em relação a isso daí, porque nós, apesar de eu ser muito novo na época de 64, mas eu entrei no Exército em 73. Então, me formei em 76 e a gente estudou muito essa situação dos governos militares, o que foi. Nós não queremos e não aceitamos isso daí. O Brasil tem jeito e pode ser resolvido à base das urnas. Nós precisamos entender que se nós colocamos um governo corrupto, nós temos que tirar esse governo corrupto. Nós temos que tirar esses corruptos do poder, colocando-os onde eles merecem estar, que é na cadeia. E o dinheiro que eles roubaram sendo recolhido e devolvido para os cofres públicos. Isso vai precisar de mudança nas leis. E eu acredito que a gente tem capacidade de, estando lá em Brasília, produzir essa mudança nas leis para que um governo que comece os 4 anos de mandato com corrupção, que ele seja afastado de imediato e não fique nesse conchavo de entrega na Assembleia Legislativa uma denúncia. Aí o cara chega lá e diz assim, peraí, eu vou arranjar um cargo para você, eu arranjo um cargo para outra pessoa sua, eu consigo por meio de uma outra situação um emprego para alguém da sua família. E aí resolve e aquela denúncia é neutralizada no Poder Legislativo. Então, nós temos que mudar isso daí. A primeira coisa que o brasileiro deve entender é o seguinte, se você cometeu um crime, você tem que ser afastado de imediato do cargo público que você ocupa para você poder se defender. O afastamento tem que ser imediato e sem direito à remuneração. Conforme a gente tem aqui um município no estado do Rio Grande do Norte, que está com 9 vereadores afastados e outros 9 suplentes ocupando o cargo. E os afastados estão recebendo e os suplentes também. Então a Câmara Municipal, que era para poder pagar só 9 vereadores, está pagando 18. Então, isso é um absurdo da lei. O cidadão que está nos assistindo tem que entender isso. Essas leis têm que ser adequadas à realidade do Brasil. O Brasil não suporta mais pagar por coisas que são injustas. General, eu tenho mais 2 perguntas, meu tempo já estourou. Meu diretor ali está... Mas eu quero fazer 2 perguntas que ele só responder. Eu sei que é complexa. Esse tempo é um grande ditador, hein, rapaz? Esse tempo é complicado. Eu não gosto de ditadura. General, se Jair ascender à presidência da República, ele precisa ter um Congresso. Porque senão ele manda as coisas para lá, quando perde o apoio do Congresso, acaba não governa. É isso. Como é que isso vai acontecer? Já que ele disse que não vai negociar com a mala, não vai negociar com a cueca, não vai negociar com coisa, como é que vai funcionar? Olha, o Brasil precisa virar essa página, tá certo? Então, a população brasileira precisa tomar conhecimento daqueles que forem fazer esse tipo de oferta para ele. Não. Eu vou lhe apoiar, mas você tem que me apoiar com alguma coisa. Inclusive, ele já prometeu, ele disse que vai fazer os cargos públicos que forem comissionados serão ocupados por pessoas dentro de um critério de merecimento. É meritocracia e não indicação política. Por isso que ele está fazendo a campanha presidencial e está dizendo assim, quem quiser me apoiar, se for do bem, eu aceito o apoio, mas não espera cargo depois não, porque os cargos serão por merecimento, por viabilidade técnica, por conhecimento técnico e científico. Então, é isso que tem que acontecer no Brasil. E se alguma coisa diferente disso daí acontecer, que a sociedade cobre isso daí daqueles que estão contra. Por isso que nós estamos dizendo o seguinte, nós temos a esperança de que nessas próximas eleições de outubro, a população brasileira vai enxergar, o gigante brasileiro vai acordar para essa necessidade da democracia e só vai eleger pessoas que estejam com a ficha limpa, não a ficha limpa dessa lei que foi feita aí, que é uma lei absurda, né? Eles mudaram a proposta inicial, que era uma proposta popular, de uma lei que qualquer pessoa que tivesse um indiciamento, ela fosse afastada de imediato do cargo. E não, os próprios legisladores levaram para o Congresso e aprovaram que só se for condenado em segunda instância. Negativo. Ficha suja para mim é qualquer indiciamento, está afastado do cargo, você é ficha suja, não pode concorrer. Então, isso daí é transparência. E eu tenho a certeza absoluta de que um governo com viés do deputado Bolsonaro vai ser transparente e quem não entrar nos eixos vai se sentir diferenciado. General, eu vou fazer uma última pergunta, já tem um próximo programa já aguardando, mas a última antes dos agradecimentos, eu queria dizer o seguinte, é importante, muitas vezes todo brasileiro é analista, né? Ele analisa a seleção brasileira e analisa a política, todo mundo tem uma teoria para a questão. O senhor levantou os seus pontos a partir do seu ponto de vista, mas disse, o senhor vai sair da teoria
e vai para a prática? O senhor é pré-candidato a algum cargo? Tinha que ser a facada final essa, né? Mas olha, o PSL, que é o Partido do Bolsonaro, o Partido Social Liberal, nós ajudamos a reconstruir o PSL aqui no Estado e estamos sim como pré-candidatos. O partido escolheu o meu nome para ser pré-candidato a deputado federal. É o único pré-candidato a federal do Partido Bolsonaro, é o meu nome. Nós temos uma nominata de deputados estaduais aí, pré-candidatos também, que está muito boa. Tem gente de todas as profissões também. Por exemplo, na área militar nós temos cabos, temos sargentos, temos oficiais, temos médicos, temos advogados, temos profissionais de várias áreas. Na área militar nós temos um general, que sou eu aí como deputado federal, pré-candidato a deputado federal, e nós estamos em condições de concorrer nesses cargos aí. Não temos um candidato ou pré-candidato ao governo do Estado e nem ao Senado. Não temos ainda. Por quê? Porque até julho, agosto, a gente, nas convenções, a gente decide isso daí. Gostaríamos muito de poder influenciar o Estado do Rio Grande do Norte desde já, também com essas candidaturas majoritárias. Mas, por enquanto, que a gente tenha isso daí. Eu espero, com certeza absoluta, que a população do Rio Grande do Norte possa colocar o pé no chão e entender que se você aceita vender o seu voto hoje, amanhã, quando você quiser cobrar daquela pessoa que foi eleita com essa venda de voto que você permitiu, ela vai dizer para você que já lhe pagou, porque ela lhe comprou, ela lhe deu, sei lá, 50, 100 reais, não sei quanto foi, ou alguma coisa que ela lhe deu em troca. Então, vamos acordar para isso daí. Não adianta você entrar nesse clima, porque isso não vai resolver os nossos problemas. A gente precisa, sim, termos firmeza de decisão, e eu tenho a certeza absoluta que o que depender de mim, podem esperar que a gente esteja firme na nossa posição de justiça. Muito obrigado, muito obrigado. E essas foram as palavras do general Eliezer Girão Monteiro Filho. Eu gostaria de pedir o seguinte, quem quiser interagir conosco, isso, a gente nós estamos nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter, @General Girão. Entrem, interajam conosco, apresentem sugestões. Nós temos visitado as cidades aqui no estado do Rio Grande do Norte, região metropolitana também, aqui como Macaíba, e temos visitado e ouvido as pessoas e recebido de algumas pessoas aí sugestões de projetos, de propostas, de pedidos para aquela comunidade XYZ. Então, nós estamos visitando essas áreas, conversando com as pessoas e aceitando as sugestões. Então, @General Girão, Facebook, Twitter e Instagram, a gente está em condições de interagir e colocarmos isso daí como sendo as nossas propostas para que nós tenhamos um Rio Grande do Norte melhor. O Brasil e o Rio Grande do Norte tem jeito, sim. Muito obrigado, general Girão. Eu conversei aqui, foi uma conversa boa, produtiva. Eu já gostaria de convidar o general para estar novamente aqui, para a gente ter uma conversa mais longa. Afinal, temos muitas perguntas. As perguntas que foram encaminhadas pelas redes sociais serão encaminhadas diretamente ao general Mourão. Quero agradecer a você da 87 FM, que acompanhou esse trabalho, e eu vou encerrar o nosso programa de hoje já agradecendo a toda a minha equipe da cenatv.com.br, aos técnicos da 87 FM, a você que nos acompanhou pelo Facebook, pela internet e também pela rádio. Eu vou encerrar o programa de hoje com as imagens da procissão de ontem na cidade de Santa Cruz, Santa Rita de Cássia, que ela ilumine a vida de todos nós. E para você que nos acompanha, muito obrigado. Acompanhe aí as imagens da festa de Santa Rita. Para você que está no 87 FM, acompanhe um pouco mais conosco. Muito obrigado e até amanhã. Não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e família desiludiu sua decisão. Segui somente Jesus Cristo, jamais trair seu coração.
coração.